Vamos lá, gente. Vou iniciar aqui com vocês uma aula de substantivo. Por que substantivo? Substantivo é a primeira classe gramatical trabalhada, né? De acordo com a gramática, de acordo com as apostilas, os cursos. Então, acho que substantivo é um pontapé inicial para a gente ver como é que funciona, né, a base da língua portuguesa, né? Então, a gente vai ver basicamente o que é substantivo e suas classificações. Substantivo é uma classe variável, ou seja, ela varia em plural e singular, ela varia no feminino e no masculino, né? É a palavra que designa os seres reais e imaginários, ou seja, é uma palavra que dá nome às coisas, ou que indica a ação, qualidade ou estado, tá? Então, o substantivo, ele tem essa função, dar nome aos seres reais e imaginários, ou indicar uma ação, uma qualidade ou um estado para esses seres. As classificações possíveis para a classe gramatical substantivo é simples, composto, comum, próprio, primitivo, derivado, concreto, abstrato e coletivo. Tá? Essas são as classificações possíveis para os substantivos. Primeiro a gente tem o substantivo simples. O substantivo simples é aquele que apresenta um único elemento. Então, por exemplo, casa, livro, pedra, árvore, planta, tudo que é composto por uma palavra só, todos os substantivos, no caso, compostos por uma única palavra, né, um único radical, um único elemento, são chamados de substantivos simples. Até aí, tudo tranquilo. Depois a gente tem os substantivos compostos. Eles apresentam mais de um elemento, né? Mais de uma palavra, mais de um radical. Mais de um é 2, 3, né? Mais de um, não importa a quantidade. Então, eu tenho pombo-correio, são duas palavras que, no caso, juntas formam um substantivo. E a gente chama desse substantivo de substantivo composto. Eu tenho a palavra guarda-sol, né? Lembrando que isso tudo aqui é uma palavra. Pombo-correio é um substantivo. Guarda-sol é um substantivo composto, porque é composto de duas palavras. Passatempo, lembrando que passatempo não tem o hífen juntando uma palavra. Ela é uma palavra só, sem o hífen, ao mesmo que rodapé. E petróleo, mas você pergunta, petróleo composto? Por quê? Petróleo é a junção de pedra, petro, né, com óleo. E aí a gente tem a palavra petróleo, tá? Então, dentro de petróleo, a gente tem dois elementos, a gente tem dois radicais, que juntos a gente formou uma palavra só, no caso, um substantivo. A gente também tem a classificação de substantivos comuns. Os comuns, eles fazem o quê? Eles nomeiam seres de uma espécie em sua totalidade. Então, por exemplo, cão é uma espécie numa totalidade de vários cães, né? De uma raça de animais. O homem é uma totalidade, né? É uma espécie em sua totalidade. A raça do ser humano, né? A raça humana é o homem. Cidade e planeta, né? É uma espécie dentre várias outras, porque existem vários cães, vários homens, várias cidades e vários planetas. Depois dos comuns, tem os substantivos que são chamados de próprios, né? Para a gente ter certeza se aquele substantivo dentro daquele texto é próprio, a gente vê se ele está sendo iniciado com letra maiúscula. É uma dica, porque os substantivos próprios, eles são escritos com a primeira letra maiúscula. Os próprios, além disso, eles nomeiam um ser específico entre todos os outros de uma espécie. Ó, o comum nomeia seres de uma espécie em sua totalidade. O próprio vai nomear um ser em específico. É diferente. Então, dentro, por exemplo, do substantivo comum homens, né, que representa a totalidade dos homens, o próprio a gente nomeia um específico, ou seja, Pedro. Pedro é um homem em específico, né? Pedro é único. Então, dentro do substantivo comum, por exemplo, de planeta, né, que eu tenho vários planetas, eu tenho o substantivo próprio Marte, que é um planeta em específico. Então, os próprios
tem esse detalhe de especificar o ser, tá? De dizer que esse ser é único. E é iniciado com a primeira letra maiúscula também. A gente tem os seres primitivos. Os seres primitivos são seres, são palavras, são substantivos que não provêm de outra palavra. Ou seja, o primitivo, a palavra primitiva, é ela que dá origem a outras palavras. Então, por exemplo, a palavra árvore é primitiva, a palavra fruta é primitiva, a palavra terra é primitiva, a palavra flor é primitiva, tá? Porque dá origem a outras palavras. E essas outras palavras são chamadas de palavras derivadas, substantivos derivados. Então, se eu tenho a palavra árvore como primitiva, através dela, por meio dela, eu crio a palavra arvoredo, né? Por isso que arvoredo é um substantivo derivado, porque derivou da palavra árvore. A mesma coisa fruteira, derivou da palavra fruta, da palavra primitiva fruta. Primitiva, né? Vem de primeira. A palavra terreno é um substantivo derivado porque derivou do substantivo terra e florista também derivou de flor, tá? Então, as palavras primitivas, elas dão origem a outras palavras e as palavras derivadas, elas vieram de uma palavra primitiva. Essa é a relação entre essas duas classificações. Depois a gente tem os substantivos concretos, referem-se a um ser real ou imaginário, tá? A gente lembra que lá no prezinho, a nossa professora, a nossa tia, ensinou pra gente que o substantivo concreto é tudo aquilo que a gente pode pegar. Não é bem assim, né? Por exemplo, saci é um substantivo concreto porque é um ser, né? No caso aqui, não é um ser real, é um ser folclórico. Mas é um substantivo concreto. Eu posso pegar no saci? Não, porque ele não existe realmente. Mas é um substantivo concreto porque se refere a um ser. A mesma coisa, por exemplo, o sol. Sol é um substantivo concreto, né? Mas eu posso pegar no sol? Não. Mas eu sei que ele está lá e é um ser real, tá? Tanto o ser real quanto o imaginário vão ser substantivos concretos. Assim como, de fato, a pedra, que é algo que sim eu consigo tocar, mas a fada. A fada é um ser imaginário, né? Mas também entra na classificação de substantivo concreto porque se refere a um ser. Agora tem os substantivos abstratos, que fazem um contraponto com os concretos. Os abstratos, eles se referem a uma ação, qualidade ou um estado, tá? E aí você também lembra que sua tia do prezinho te ensinou que o substantivo abstrato é aquilo que você não pode tocar. Mas vamos esquecer um pouquinho disso, porque em questão de prova isso traz uma certa confusão, e se prender a realmente o que significa um substantivo abstrato, que é quando ele se refere a uma ação, qualidade ou estado. Por exemplo, beijo se refere à ação de beijar, né? Por exemplo, beleza se refere a uma qualidade e frieza se refere a um estado. Então, são essas as características que compõem os substantivos abstratos. Tranquilo? Realmente fica mais fácil de perceber como eles funcionam com a prática, com os exercícios, tá? Mas basicamente a definição é essa. Tenha essa como base para que você realize as questões das provas. Além desses, a gente tem os substantivos que são chamados de coletivos. E aqui eu inicio para vocês falando que os substantivos coletivos são substantivos comuns. Mas, professora, dá para ser comum e coletivo ao mesmo tempo? Dá. Ele pode ser simples e comum, tá? Então, pode ter mais de uma classificação para um mesmo substantivo, sem problema algum. Uma coisa não necessariamente vai anular a outra. Só, por exemplo, primitivo e derivado, não dá para ser os dois ao mesmo tempo, tá? Alguns realmente são contraponto um do outro, tá? Então, os coletivos são substantivos comuns que figuram no singular, ou seja, são palavras que estão no singular, mas, mesmo assim, elas vão indicar uma pluralidade de seres da mesma espécie. Então, vai ser um substantivo comum que é escrito no singular,
mas que o significado desse substantivo é vários seres de uma mesma espécie. Então, por exemplo, eu tenho substantivos coletivos de pessoas. O que seria isso? Assembleia é um substantivo comum coletivo, né? Que significa um conjunto de parlamentares, que são pessoas. Então, o substantivo coletivo de parlamentares pode ser chamado de assembleia, de congresso ou de bancada. Eu tenho, por exemplo, elenco, né? A gente ouve muito. Elenco é um substantivo coletivo de atores ou de artistas. Se a gente tem um grupo de vários atores ou vários artistas, a gente chama aquele grupo de pessoas que são atores ou artistas de elenco, tá? Família também é um substantivo coletivo, porque é um grupo de parentes, né? De uma mesma linhagem. Então a gente chama de família. Outra aqui importante, corpo docente é substantivo coletivo de professores. Então, se a gente tem um grupo de professores, a gente pode chamar esses professores de docentes, por exemplo. Eu tenho também coletivos para animais. Alcateia é um substantivo coletivo que significa um conjunto de lobos, né? Animais da mesma espécie, no caso a espécie de lobos. Se eu tenho um grupo de lobos, eu chamo esse grupo de alcateia. Cáfila, também cai bastante em prova, é um conjunto, um coletivo de camelos ou dromedários. E aqui estão os outros para você poder dar um pause aí, tá? E ler com calma. Tem os substantivos coletivos de objetos, por exemplo, álbum. A gente usa muito, acaba esquecendo, né, que é um substantivo coletivo, porque significa um conjunto de fotografias, ou um conjunto de selos, que a gente não usa mais, ou um conjunto de figurinhas, a gente chama de álbum. Biblioteca, também é uma palavra que está muito no nosso dia a dia, a gente acaba esquecendo que biblioteca é um conjunto de livros. Então, se a gente tem um grupo de livros, a gente chama isso de biblioteca, tá? Mesma coisa aqui, pode dar um pause no vídeo e ler com calma, fazer suas anotações, porque são bastantes nomes, com certeza, e qualquer um deles pode estar caindo na sua prova. Óbvio que você não se preocupa em decorar tudo como se você fosse uma máquina, mas é bom você dar uma lida e ficar por dentro dos possíveis nomes. Agora a gente entra na flexão de gênero do substantivo. O substantivo ele pode ser biforme, lembrando que gênero eu tô falando de masculino e feminino, tá? Ele pode ser biforme, ou seja, ele pode variar, existindo uma forma para masculino e outra forma para feminino. Palavras diferentes, né? Um substantivo existe para masculino e outro substantivo que existe para feminino, como por exemplo, garoto e garota. São palavras diferentes, por mais que só mudem uma letra, são palavras diferentes. Por exemplo, aqui, ó, boi e vaca. Eu tenho uma forma para o masculino e uma diferente para o feminino para designar esse ser, beleza? Quando eu tenho duas palavras, uma para cada gênero, e são palavras diferentes, eu chamo isso de biforme, são flexão de grau, de gênero, desculpa, do substantivo, de forma biforme. Eu posso também ter os substantivos uniformes, que significa o quê? Não se alteram, apresentam uma única forma para os dois gêneros. Então, a palavra criança serve tanto para um menino quanto para uma menina, serve tanto para o gênero masculino quanto para o feminino. A palavra dentista, né, serve tanto para um dentista homem como para uma dentista mulher. Onça, a mesma coisa, pessoa, a mesma coisa, defunta, a mesma coisa, tá? Então, eu sempre vou falar a criança, tanto faz se eu estou falando de um menino ou de uma menina. Então, uniforme é uma única forma para os dois gêneros. Eu tenho também os uniformes epicenos. Epicenos a gente vai designar os animais. É quando a gente usa macho e fêmea para dizer se aquele animal é um macho ou uma fêmea, porque o nome, né, o substantivo do animal não vai ter alteração. Então, cobra, não existe cobro. Eu vou designar se eu estou falando de uma cobra macho ou uma cobra fêmea, acrescentando a palavra macho e fêmea para cobra. O mesmo com onça, o mesmo com borboleta macho e borboleta fêmea.
Então, os epicenos servem só para animais e é quando eu acrescento a palavra macho ou a palavra fêmea para aquele animal. Tranquilo? Continuando, eu tenho os uniformes, que são chamados também de comum de dois ou comum de dois gêneros, que a distinção é feita, desculpa pelo meu erro de digitação, tá? É feita por meio de um determinante. Ou seja, eu tenho a palavra artista. Eu só vou saber se esse artista está no masculino ou no feminino por causa do artigo que veio antes, né? Ou artista para o masculino, a artista para o feminino. Esse determinante não precisa ser sempre só um artigo, pode ser um numeral, né? 2 pianistas, para no caso no masculino, 2 pianistas, para no caso no feminino. Esse paulista, estou falando de um homem. Essa paulista, de uma mulher. Bom cliente, estou falando de um homem. Boa cliente, estou falando de uma mulher. Então, os uniformes comum de dois, eu só consigo distinguir qual gênero eu estou falando pela presença de um determinante junto com esse substantivo. E dentro dos uniformes ainda, eu tenho os sobrecomuns. O sobrecomum, ele não varia, tá? Você só consegue identificar o gênero pelo contexto, ou seja, pela frase, pela sua interpretação. Então, por exemplo, ele é uma criatura maravilhosa. Ela é uma criatura maravilhosa. Uma criatura não vai mudar nem o substantivo criatura, nem o determinante uma. Isso serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Eu só consigo identificar o gênero por causa do ele e do ela, que no caso é o contexto aqui dentro da minha frase. O mesmo para a palavra vítima, né? Vítima eu só consigo saber se eu estou falando de um gênero masculino ou feminino pela frase. João foi vítima, masculino, Maria foi vítima, feminino. Flexão de número agora, ou seja, plural e singular, tá? Então, algumas observações. Cais, X, lápis e ônibus não sofrem variação. Essas palavras sempre são escritas dessa forma. Não sofrem variação plural e singular. Cós, a gente fala os cós ou os coses no plural. Mal, a gente fala males. Cônsul, cônsules. Projétil, projetis. Réptil, répteis. Observações importantes para pegadinha e prova, tá? Para questão de prova principalmente. Sempre cai aquela exceção, aquela observação que foge da regra comum, que é o interessante de colocar aqui nessa aula para vocês. Depois eu tenho flexão de número, ainda continuando. Alguns substantivos singulares que possuem o fechado tônico O, ou seja, olho, possuem o O fechado, né? Quando passam para o plural, essa vogal fica aberta, ó. Então eu falo no singular, olho com o Ozinho fechado, e olhos, né? No plural, o O abre. Eu chamo isso de plural metafônico, tá? Importante vocês anotarem aí, porque a questão pode cobrar plural metafônico, para vocês saberem se aquela determinada palavra no plural, ela abre o som do O, né? Que no singular é falado de forma fechada. Então aqui também vocês podem dar um pause depois para poder dar uma olhadinha nessa listinha aqui de palavras, lembrando que existem outras, essas são as mais comuns. Ainda com flexão de número, mais observações. Há alguns substantivos que possuem um significado no singular e quando passam para o plural mudam o sentido da palavra. Então, por exemplo, bem no singular significa benefícios. Se eu jogo bem para o plural, fica bens, mas aí tem um outro significado, significa propriedades. Copa, né, parte da casa, geralmente onde fica o tanque, onde sua mãe lava algumas roupas e tal. Se eu jogo para o plural, copas, significa o quê? O naipe do baralho, né? Significa, o copas, se eu não me engano, é o coraçãozinho, que é aquela figurinha do baralho. Costa, eu tenho a costa falando do litoral, né? A costa do Rio de Janeiro, tô falando lá de onde tem as praias e tal. Se eu jogo pro plural, costas vira o quê? Nossa parte do corpo. Então também tem uma atenção extra para esse tipo de palavras. E aí a gente chega no plural dos substantivos compostos, tá? Eu vou passar rápido aqui porque são regras que a gente cospe para os alunos e infelizmente vocês têm que decorar, fazer exercícios, mas eu só vou ler aqui junto com vocês que substantivos compostos têm muitas regras.
Quando não separados por hífen, ou seja, quando substantivos compostos forem sem hífen, tipo rodapé, seguem as mesmas regras do plural dos substantivos simples. Coloca o Szinho, faz como você já está acostumado a fazer o plural, terminando em S, o plural é IS, e isso a gente já sabe desde o 6º ano. Vamos lá, quando eles têm hífen que começa a ficar difícil. Com o hífen, flexionam-se ambos os elementos dos compostos de palavras variáveis. Né? Por exemplo, advérbio não é uma palavra variável, então não vai para o plural. Adjetivo é uma palavra variável, então vai para o plural. Tá? Então aqui exemplo, bom dia, bons dias, couve-flor, couves-flores. Com hífen ainda, flexiona-se somente o primeiro elemento quando eles forem ligados por preposição. Então, se dentro do meu substantivo composto tiver uma preposição, eu flexiono só o primeiro elemento. Então, águas de colônia, eu vou flexionar só águas. Tranquilo? Depois, flexiona-se somente o primeiro elemento quando o segundo indicar que finalidade, forma ou semelhança do primeiro. Então, pombo-correio. A finalidade do pombo é ser um correio. Então, eu vou flexionar só a primeira. Mas aqui eu vou ter uma observação. Também posso flexionar ambos os elementos. São duas possibilidades. Depois, flexiona-se somente o último elemento quando o primeiro é grã, grão ou bel. Então, se o primeiro elemento é uma dessas palavras, eu boto no plural somente o último elemento. Então, grã cruz fica grã cruzes, bel prazer, bel prazeres. Depois vocês vão pausando e vendo com calma, tá? Flexiona-se somente o último elemento quando o primeiro é palavra invariável ou verbo. Por exemplo, ex-aluno, ex é uma palavra invariável, não vai para o plural. Sempre também. Beija-flor, beija é verbo, então não vai para o plural. Só o segundo que vai para o plural. Depois, flexiona-se somente o último elemento quando há palavras repetidas ou onomatopeicas. Então, pisca, 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 só o último. E aqui eu botei outra observação. Sendo repetidas, podem variar os dois elementos também. Fica aí a seu critério. Ficam invariáveis os compostos de verbos de significado oposto. Então, perde e ganha têm significados opostos, então ficam invariáveis. O que vai para o plural vai ser o quê? O determinante, tá? O determinante desse substantivo composto. Depois ficam invariáveis as expressões substantivadas. Louva a Deus é uma expressão substantivada porque designa o nome de um animal, né? Louva a Deus é uma expressão, mas como virou o nome de um animal, virou um substantivo. Então fica invariável nesse caso. Agora a gente tem informação do grau do substantivo. Do grau pode ser pela forma analítica, tá? Com auxílio de um adjetivo. Então, por exemplo, eu quero dar intensidade para essa pedra, dizer se ela aumentou, se ela diminuiu, que o grau é isso, né? É aumentar e diminuir, a ideia. Então, eu quero falar que essa pedra está grande, né? Da forma analítica, esse aumentativo analítico é feito com o auxílio de um adjetivo, no caso grande, ou pequeno, para trazer o diminutivo, né? Se eu quiser diminuir essa pedra. Ou como eu posso fazer da forma sintética, que é acrescentar um sufixo para a minha palavra. Então, a casa, eu quero trazer uma ideia de aumentativo, na forma sintética eu trago um sufixo, então fica casarão. E no diminutivo, eu vira casebre. Tranquilo? É isso, basicamente, as regras e as classificações dos substantivos, tá? É a primeira classe gramatical que a gente vê, e por isso é uma ideia de entrar no campo das classes gramaticais dentro da língua portuguesa. Tá, eu espero que esteja tudo ok e que a gente se veja novamente.